Comigo aqui na bancada do Radar, o vereador Laércio Santos, do DEM. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. É uma satisfação, mais uma vez, estar com o seu público. Obrigado pela presença. Só quero esclarecer, o Virgílio Rocha aqui disse, vou enfatizar, que Guarulhos não tem o mega rodízio da capital. Agora, o guarulhense que pensa em ir para a capital, se você for para Penha, para Santana, Vila Maria, aqui nos limites da cidade de Guarulhos, tome cuidado. Porque o rodízio, o mega rodízio paulistano, é válido em toda a cidade de São Paulo, todos os dias, 24 horas. Então, hoje circulam os carros de placa par. Em Guarulhos, o prefeito Guti não pensa em implantar esse mega rodízio, ainda bem. Vereador Laércio Santos, vamos voltar a falar sobre a questão das máscaras, né? O senhor foi até entrevistado pelo programa Fantástico da Rede Globo no domingo, e ontem surgiu um fato novo. O senhor pediu a quebra do sigilo bancário da empresa InovaMed, que vendeu as máscaras, né? E o Ministério Público deu um parecer favorável ao seu pedido. Exatamente, Pedro. Foi promovida essa ação, para quem está nos assistindo, na Justiça Local, aqui a Justiça Estadual. E no primeiro momento, o juiz, ele, atendendo ao pedido, ele determinou o bloqueio dos eventuais valores que tenham na conta desta empresa até o montante que foi pago pelo município de R$ 1.860.000. Foi encontrado na conta somente pouco mais de R$ 177.000, informação que veio na quinta da semana passada. Quase 10%, né? Perfeito. De forma que entendemos por bem e solicitamos e argumentamos todos os motivos para a quebra do sigilo bancário desta empresa, para ter todo o conteúdo, a movimentação bancária da mesma desde quando ocorreu a transação, que foi ali na última quinzena do mês de março até o presente momento, para a gente saber qual foi o caminho que Deus se deu com os recursos financeiros. E ontem, no meio da tarde, o Ministério Público, que há que se manifestar nessas questões, ele concordou com o pleito. Não foi um pleito do Ministério Público, foi um pleito da nossa parte. O Ministério Público deu parecer favorável e agora a ação judicial está no gabinete do juiz para que ele decida a respeito. A qualquer momento deverá sair uma posição a respeito desse tema e muito que certo, se assim for, o sigilo será quebrado e vai avançar na busca de outros elementos para colaborar e contribuir com a ação judicial que foi promovida. É bom frisar que toda essa ação é em cima da empresa que vendeu as máscaras à prefeitura, né? A empresa InovaMed. Vereador Santos, eu tenho dito desde o primeiro momento que nesse caso ou houve má-fé, ou incompetência, ou a prefeitura foi vítima. O senhor concorda com essa linha? Uma dessas três hipóteses é fato, Pedro. Concordo plenamente contigo desde o início. O preço que foi praticado, eu acredito que poderiam ter trabalhado de outro modo. Não quero aqui ficar falando a forma que a administração tem ou teria que ter trabalhado, mas é evidente que se não tivesse elementos suficientes, o juiz sequer teria concedido, em um primeiro plano, uma liminar. Então, a evidência dos fatos está bastante contundente, é tanto que a Justiça vem se posicionando, já é o segundo parecer favorável do próprio Ministério Público a respeito. O primeiro parecer foi no que diz respeito ao bloqueio das contas, e agora a quebra do sigilo. Então, eu tenho todo o conforto para falar, Pedro, que eu fiz e faria de novo uma ação desta natureza, por entender que eu sempre atuei enquanto vereador nessa cidade de forma totalmente independente, sem qualquer submissão aos interesses de quem quer que o seja. Muitas das vezes, um ou outro ficam chateado ou sai do bom senso, do limite de atitudes, vamos dizer assim, republicana e respeitosa, mas eu estou extremamente tranquilo, porque quando vem essas críticas e essas preocupações, até de forma vexaminosa, a meu ver, para mim, só demonstra que o que eu fiz estava e continua estando mais correto ainda. Então, eu acho que quem está à frente da administração não há que se queixar desse tipo de situação, porque eu tenho a plena convicção, Pedro, que se fosse o ex-vereador e hoje prefeito Guti, que estivesse do meu lado, por exemplo, à frente dessa situação, ele estaria fazendo muito pior que eu digo
às vezes, em alguma atitude que, de repente, eu não faria. Eu dou um exemplo aqui para você. O prefeito Guti, quando era vereador, houve uma comissão de cassação lá do ex-prefeito Sebastião Almeida, e depois que terminou tudo, chegou com 2 pizzas. Em pleno plenário. Isso não é o meu perfil, nunca foi, nem vai ser. Ao longo dessa trajetória, que você me conhece aí quase 8 anos, eu não falo das pessoas, eu falo das ações em si, das ações de governo. Você nunca vai ver eu falar mal qualquer que o seja da pessoa Gustavo Henrique Costa. Você não vai ver isso, entendeu? É minha postura de ser. Agora, se eu tenho que criticar o governo dele, da forma que está sendo conduzido, isso eu vou fazer. Eu acho que isso faz parte da política e nós temos que colaborar com a cidade. Então, essa ação que foi aberta, o intuito é preservar o patrimônio público acima de tudo. Eu me permito, eu sou mais experiente que o senhor na política de Guarulhos. Eu me lembro do prefeito Guti sendo oposição ao prefeito Almeida. Eu me lembro do episódio das pizzas no plenário. Eu me lembro do Almeida, do Eloy Pietá contra o então prefeito Tomeu. Eu me lembro também. Me lembro jogando moedas no plenário, jogando imitações de rato no plenário. Eu me lembro da época do De Carlos, o que a oposição fazia também. Então, é do jogo. É da política. É da política, muito bem dito. Então, Vereador, teve sessão ontem? Ontem teve sessão, Pedro, sessão extraordinária, porque nós tínhamos lá 126 itens a serem deliberados. A sessão começou por volta das 11h10, foi até às 15 horas, 4 horas de sessão, e nós conseguimos analisar aproximadamente 60 requerimentos. Teremos uma próxima sessão agora na terça-feira, mais uma vez, às 11 horas da manhã, onde nós vamos deliberar não só alguns requerimentos que estão ainda por pendente diante dessa fila grande que se formou, como também alguns projetos de leis de vereador, do próprio prefeito, e também temos um outro projeto a ser votado, que é um projeto que trata de funcionalismo, de cargos, alguma coisa lá que o prefeito mandou, algum ajuste na redação da lei, algo que não é tão preocupante. Não seria em relação aos profissionais dos cemitérios? Eu acho que ontem o deputado estadual Márcio Nakashima, ele comemorou que ele havia pressionado para que os funcionários de cemitérios, né, de funerárias, recebessem também um abono. Não, Pedro, isso aí é o seguinte, quando teve aquela lei de redução do salário do prefeito, sim, nós tivemos uma sessão longa, que foi com relação ao ao projeto de resolução dos subsídios dos vereadores, que foi votado na semana anterior. Sim. Na semana subsequente, nós tivemos a votação do projeto de redução do salário do prefeito, secretário, adjunto, diversos cargos de livre provimento. E aí houve um acordo entre nós, vereadores, tanto vamos dizer assim, da oposição como da situação, e acabou contemplando um abono que o prefeito havia mandado só para os profissionais da saúde. Sim. Aí contemplou também os agentes funerários, todo o pessoal do serviço funerário, pessoal do transporte, todo o pessoal envolvido na situação do coronavírus, inclusive aqueles controladores de acesso que estão nesses locais que correm risco. Então foi aprovado, houve um acordo de vereadores, e que pese o doutor Eduardo Carneiro ter colocado como que foi ele o autor da ideia, mas não, foi em conjunto, todos os vereadores assinaram essa emenda, foi aprovada, e agora nós estamos aguardando o prefeito sancionar essa lei que vai contemplar todos esses servidores. O vereador Carneiro me mandou uma mensagem ontem dizendo que a emenda foi de todos os vereadores. Sim, mas é que ele postou na rede social dele, entendeu? E deu a concepção de ideia. Era o pai da criança. Isso. Tem assessor que extrapola. Sempre, né, Pedro? Sempre. Vereador Santos, obrigado pela presença. Se tiver algo a finalizar, fique à vontade. Não, Pedro, eu agradeço, e sempre que convidado a gente está aqui para abordar os assuntos, às vezes espinhosos, às vezes parece que é ofensivo, mas não é. A gente busca o equilíbrio acima de tudo ao bem da nossa cidade. Obrigado pela presença. 7h20. E eu volto a dizer, eu acho que essa ação do vereador Santos na Justiça eventualmente vai ajudar a prefeitura se foi vítima dessa empresa em Nova Média. 7h20, um rápido intervalo, produção.